creio eu que dentro desta mensagem, ou melhor, esta mensagem profética, profeta Miqueias seguramente, certamente estava profetizando em nome de Israel, talvez por uma data onde Israel talvez fosse e tivesse sido destruído, sido aniquilado, sido envergonhado, sido desprezado. Creio eu que Miqueias, pela boca do Espírito Santo, levantar neste momento uma profecia em nome de toda a cidade de Israel, porque Israel, como a história nos fala, é uma cidade até hoje cercada de inimigos. Se nós olharmos Israel pelo noticiário, pela televisão, nós vamos perceber que Israel está sempre em guerra, Palestina está sempre com problemas com a Síria, com o Iraque e assim por diante. E não era diferente Deus no começo. A nação santa, a raça eleita, o povo escolhido por Deus, foi um povo constituído na terra para sofrer. Foi um povo constituído na terra para viver grandes batalhas e também grandes derrotas. Foi um povo constituído na terra para também passar provações. E aqui eu vejo Miqueias no versículo 8 dizendo: ó minha inimiga, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será meu luz. Se nós estudarmos teologia, não precisa ser muita teologia, mas se nós lermos a palavra na luz do Espírito Santo, vamos entender que Israel, desde o começo, teve vários e grandes inimigos que se alegraram com a sua tristeza. Se nós começarmos desde o início, começando por Abraão, Israel nem se chamava Israel, mas era apenas os hebreus, eram nômades, eram povos que viviam de barracas em barracas, tendas e tendas. Se nós começarmos por Abraão, o pai da fé, o homem que foi chamado da terra de Ur dos Caldeus, nós vamos que compreender que os inimigos de Israel já se levantaram naquela data, naquele tempo. Se nós estudarmos o Pentateuco, se nós estudarmos os livros históricos, que quer dizer na ordem cronológica de tempos e datas, nós vamos entender que lá, quando lemos e estudamos a história de Abraão, Abraão já tinha inimigos, Abraão já fazia guerras. Se nós formos até Isaac, Isaac também tinha que passar por vários processos, tinha que ministrar a paz, tinha que fazer acordo, aliança. Se nós formos até Jacó, nós vamos ver os filhos de lá Jacó lutando por causa de Dina, a sua irmã. Se nós prestarmos atenção, nós vamos perceber que Israel sempre foi um povo oprimido, um povo sacrificado. Quando entrara no Egito,
mas nem por isso deixa de guerrear as suas batalhas, nem por isso deixa de lutar, nem por isso deixa de vencer, nem por isso deixa de perder, nem por isso deixa de lutar. E a palavra nos mostra que já entrando no deserto, já há duas batalhas, uma com o rei de Og e outra com o rei de Bazã. Israel trava duas grandes guerras, depois de 430 anos, depois de grande dor, depois de grande lamento, depois de grande sofrimento e escravidão. O povo oprimido, ele é liberto para lutar, ele é liberto para batalhar, ele é liberto para entrar em contenda e guerra, mas Deus prometeu que era para vencer. Aleluia. E 40 anos se passam no deserto, aquele povo morre e toda aquela geração é sepultada. Os mais novos crescem, tomam o lugar e a promessa, porque os mais velhos foram rebeldes e não ouviram a voz do Senhor. E quando aquela geração de meninos cresce, eles se preparam para entrar em Canaã, para herdar a promessa, para conquistar aquilo que Deus prometeu: a terra do Eveu, a terra do Jebuseu, a terra do Cananeu, a terra que mana leite e mel, a terra que dois homens têm que carregar um cacho de uva, terra de Enaques, homens gigantes. E a palavra nos fala, nos conta que lá vai Israel batalhar. E dentro de Canaã houve tantas batalhas. Houve guerra com os amorreus, houve batalhas com os filisteus, e assim por diante. Houve batalhas com os moabitas, um povo que nunca parou de guerrear, um povo que nunca parou de batalhar. E a vida de Israel, a cidadania de Israel, a nação de Israel, ela continua. Vem descendentes, passam descendentes, e a história continua.
meu amado, minha amada, estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai aprender: rebeldia, derrota; obediência, vitória; rebelião, derrota; obediência, vitória; desobediência, derrota; obediência, vitória. Aleluia. Se continuarmos olhando, vasculhando a palavra santa, imaculada, pura do Senhor, nós entramos no livro de Ruth. Nós percebemos que Israel estava em grande aflição, estava uma fome tremenda. Se nós contemplarmos o livro de Samuel 1, Samuel 2, foi constituído um rei, Saul, e o povo vivia na rebeldia. O rei vivia no pecado, até o rei vivia na rebelião. Ele fazia coisas que não era para ele fazer. Ele queria exercer o chamado do sacerdote, o chamado do profeta Samuel. Saul era rei, ele foi constituído para ser rei, mas ele queria sacrificar, ele queria fazer o papel do sacerdote, do homem de Deus. E a palavra nos conta, a palavra nos afirma, ela nos fala que Deus reprovou. E a palavra fala que Israel perdeu a guerra. Saul foi morto, Jonatas foi morto, Israel foi envergonhado, os filisteus venceram a batalha. A arca, ela foi embora, ela ficou 20 anos. A presença do Senhor vai embora aonde tem pecado, o Espírito Santo vai embora aonde tem desobediência, o Espírito Santo não está aonde há rebelião. E a palavra nos fala que até a presença do Senhor foi embora. Pedem um rei, e o rei ia levantar Davi, homem guerreiro, ungido de Deus, homem de conquistas, homem de batalhas e homem de vitórias, homem obediente, e por isso conquistou tudo o que queria, porque ouvia a voz de Deus e obedecia, ouvia os estatutos e obedecia, mas também não deixou de pecar, como todo pecador pecou, errou, mas se arrependeu. O segredo do homem, o segredo de Israel não está na sua santidade, o segredo de Israel não está na sua força, o segredo de Israel não está no seu conhecimento, na sua sabedoria, o segredo de Israel não estava nas suas armas, nas suas espadas afiadas, o segredo de Israel não estava no dízimo, na oferta, o segredo de Israel estava em aceitar, em entender que eles eram pecadores, e toda vez que eles pecavam, eles se arrependiam e voltavam para a presença do Senhor. Esse é o meu segredo e o teu segredo, humildade para reconhecer a minha e as suas fraquezas. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o segredo do cristão, esse é o segredo do evangelho. Aleluia. Mas chegamos em Davi. Davi comete um pecado de adultério, mata o marido da mulher e ainda casa. Este é o homem segundo o coração de Deus. Depois que ele pecou e viu o pecado, ele se arrependeu. Tem pessoas que ficam anos em pecado. As pessoas avisam que está em pecado e as pessoas não arrependem. Está errado e as pessoas não se curvam. Seja humilde e as pessoas não se humilham. Para de fazer coisa errada
a mensagem. Mas tem crentes, tem evangélicos que, por mais que façam coisas erradas todos os dias, eles não querem mudar. Tem homens e mulheres de Deus que, por mais que estejam em pecado e não estejam fazendo aquilo que Deus aprova, eles não torcem o braço. Eles não voltam atrás em suas opiniões e decisões. Eu estou certo e pronto, acabou. Aí sabe o que Deus tem que fazer, Ricardo? Tirar o exército. Aí sabe o que acontece? Lá vai Israel guerrear sozinho. Aí você sabe o que acontece lá no final? Está você e os seus inimigos sobre você, pisando no seu pescoço, e você sempre envergonhado. Assim era com Israel. Toda vez que Israel se rebelava, entrava em desobediência, o Senhor afastava. Israel continuava marchando na sua força, na sua imponência, nos seus milhares, e eram derrotados. Se você for até em Jericó, na primeira conquista da terra de Canaã, você vai perceber ali em Josué capítulo 7 que havia um homem chamado Acã, que roubou um ouro, prata e uma capa babilônica, e aqueles utensílios eram consagrados ao Senhor. E a palavra nos fala que ele pegou e colocou debaixo da porteira, roubou. E Israel, o oponente, avista uma cidade, opa, aquela é área, ali é mais fácil, manda só 3.000 homens, vamos acabar com aquela bagunça. E lá vai Israel marchando. E a palavra fala que Israel envergonhado depois de uma grande vitória. Você sabe qual é o problema do crente, às vezes? Que depois que ele se torna crente, ele acha que ele é santo, ele acha que ele é perfeito, ele acha que sabe de tudo, ele acha que pode ensinar tudo. Você sabe qual é o problema do crente? Porque depois que ele vira crente, ele acha que não precisa mais de Deus. Sabe qual é o problema do evangelho? Ele acha que depois que ele se converte, ele não precisa mais aprender. Você sabe qual é o problema do discípulo? Ele acha que depois que ele virou discípulo e aprendeu um pouquinho, ele não precisa aprender mais nada. Aí começa só a ensinar coisa errada. E lá vai Israel, está todo errado. E lá vai lá destruir Ai. Chegará derrotado. Assim são os crentes de hoje. Depois de uma grande vitória, depois de uma grande conquista, depois de um grande chamado, vem a vergonha, a decepção por causa de rebeldia, desobediência. A Bíblia é um livro de obediência. Ou você é obediente, ou você é desobediente, ou você é abençoado, ou você é maldito, você escolhe. A decisão é sua. A palavra nos conta que Davi morre, entra Salomão. Salomão foi uma referência de rei no começo da sua carreira, mas depois ele começou a se alinhar com os povos. Ele queria fazer de Israel uma grande nação. Ele começou a liberar deuses, santuários, entrar dentro de Jerusalém. Ele se casou dezenas de vezes e essas mulheres começaram a levar outros deuses para ser adorados. Contaminou Israel, sujou Israel, manchou Israel. Com Salomão, trazendo coisas estranhas para a congregação, trazendo ensinamentos estranhos para dentro do templo. E olha que ele foi um grande rei. E sabe o que ele fala lá no Novo Testamento?
coisas em Israel que Deus abominava. Uns queriam exercer o sacerdócio e Deus falava para o serveiro. Vários profetas foram levantados, homens de Deus foram chamados, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Nós podemos contar, são 17 profetas. Neste interim, depois de Salomão, são 17 homens levantados por Deus para pregar contra o pecado de Israel. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Naum, Abacuque, Zacarias, Malaquias, assim vai. 17 homens para pregar contra o pecado de Israel, para pregar contra a ignorância de Israel. Lá nos livros pentateucos da igreja, Deus deixou claro: você obedece e você abençoa. Você desobedece e você abençoa. Lá no livro pentateuco, Deus deixou claro: ou você é humilde e você vai ser instrumento de Deus, ou você não é e você vai ser Meu Deus. Mas, infelizmente, por decorrer da nossa caminhada evangélica, porque às vezes a gente quer mostrar outra coisa, a gente quer mostrar que sabe, a gente quer mostrar que a gente quer mostrar que tem isso com homens, é natural. No começo não é pecado, mas como o apóstolo fala, no início é só o desejo. Eu quero ser, eu vou ser, eu vou mostrar, eu vou dar o melhor. E às vezes Deus não quer isso. Presta atenção, seja humilde, deixa de ser ignorante. Saul foi ignorante. Samuel falou: não faça sacrifício, meu filho, espera que Deus vai te dar a vitória. Saul foi lá e sacrificou. Morreu ele, morreu o filho, morreu Israel. É por isso que o apóstolo Paulo fala que desejo da luz. Às vezes nós temos desejo de tanta coisa, não é verdade? Não é verdade, você tem vontade de fazer tanta coisa. Mas às vezes não é isso tudo que Deus quer para nós. Você tem vontade de tantas coisas, qual que Deus tem vontade para você? Tantos sonhos. Se a gente parar e olhar e ver um homem na idade do Lorival, talvez do Sueli, homens com faixa de 80 anos por aí, se alegam, tiveram tantos sonhos, tanto desejo, muito medo. Às vezes quebramos muito de cabeça, assim como Israel. Às vezes temos tantos planos, temos tantos sonhos, temos tanta vontade, temos tanto desejo de servir a Deus, que dá luz ao pecado, e o pecado gera a morte. Ok? Ninguém conhece esse aqui. O desejo dá luz ao, e o pecado gera a morte espiritual. Isso é muito sério, às vezes é pensando. Temos tanta garra, às vezes, tanta vontade, tanto desejo. Eu quero ensinar, eu quero fazer, eu quero dar o melhor de mim. E às vezes pensamos em se atrapalhar e fazer coisas que Deus não quer que a gente faça. Estão entendendo? Amém. Porque chegando dentro, pregando a palavra, certo? Amém. E acaba que às vezes, enquanto fazemos aquilo que Deus não quer, o que acontece? O Senhor está fora e lá vai nós sozinhos. E a pior coisa que tem é estar sem a presença de Deus. É a pior coisa que tem. É quando somos envergonhados, somos decepcionados, somos derrotados. Eu vejo aqui Miguel: ó minha inimiga, não te alegres ao meu respeito.
olha o meu Miqueias. Ainda que eu tenha caído, ele reconhece que errou. Levantar-me e se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei. Ele confessa o pecado. Errei mesmo, foi muito ignorante. Não era assim que Deus queria, mas eu quis fazer do meu jeito. Pisei na bola, quis batalhar do meu jeito. Não batalhei da maneira do Senhor. Não batalhei com oração, com consagração, mas com a força do braço. Fiz aquilo que Deus reprova. Não sei, eu só sei que Miqueias, ele reconhece o pecado dele do povo. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Ele assume o pecado aqui. Ele diz: estou em trevas, os meus inimigos estão me chacoteando, os meus adversários estão rindo de mim, porque eu pequei. Muitas vezes achamos que estamos sendo envergonhados, porque eu percebo, mas não assumimos o pecado. O profeta que assume o pecado. Muitas vezes achamos, irmã, por uma prova, botamos até a culpa nos outros, mas não assumimos o pecado. Aqui o profeta, o homem de Deus, assume o seu pecado. Estou errado, estou ignorante, sou cabeça dura, sou teimoso, sou desobediente. Mas ele confessou o pecado, ele falou: o Senhor vai me tirar das trevas, porque eu me arrependi. E assim foi em toda a história de Israel. Toda vez que Israel se apartava do Senhor, Deus o colocava nas trevas. Toda vez que Israel desobedecia, era envergonhado. Mas toda vez que Israel arrependia e fazia uma aliança com o Senhor e andava nos estatutos do Senhor, na palavra, na obediência, era exaltado. Aleluia. E não é diferente na nossa vida, não é diferente nos nossos dias. Nós somos o Israel espiritual. Aleluia. Então nós temos que viver a palavra, entender que a palavra é para cada um de nós. Amém. Graças a Deus. Temos que entender. Às vezes estamos em pecado, Deus acha que é inimigo. Às vezes estamos em pecado, estamos achando que é luta, que é prova. Nós são todos adversários. Às vezes a pessoa está no deserto, no quinta-feira, está achando que Deus está provando, que está preparando, está em pecado. Sabe que isso é falta de humildade, falta de conversão, igreja. Falta de conversão. Isso não é para pessoas inexperientes, são para cristãos, pessoas batizadas, pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. A Bíblia foi feita para você. Amém. E se você não obedecer, ela fala que você é maldito. A Bíblia foi feita para você. Se você obedecer, você é abençoado. Ela foi feita